Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui no chat. A gente está começando mais um evento para as escolas militares. Na verdade, o primeiro evento de história nesse novo ciclo, que é o ciclo do ano de 2021 para os cursos de formação aí do ano de 2022. E eu já quero começar agradecendo, dentre outras pessoas, certo? A Maísa, a Laura Moraes, que está aqui também, a Cileone Menezes, que está aqui também. Então, a gente está aqui com um evento, foi pouco divulgado, foi quase que de última hora, um evento de história para as carreiras militares, só de resolução de exercícios. Então, eu coloquei para vocês um material com 16 questões. Essas 16 questões, elas estão dentro de dois tópicos que são cobrados nas carreiras militares. Nilton, o que é cobrado, onde é que a história é cobrada? A história é cobrada na ESA, a história é cobrada na SpaceX e a história é cobrada no Colégio Naval. Então, via de regra, é para esses três concursos que a gente vai tentar ampliar a abordagem da nossa aula, tá ok? Animal, ó, fala meu animal, fala animal. Certo? Esté Desirê, boa tarde. Então, Cileone, mais uma vez, boa tarde. Um obrigado a todos os monitores online que fazem com que o evento ele seja assim impecável em termos de estrutura, em termos de forma. Aí o conteúdo deixa com a gente que a gente vai para cima, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês nossa primeira questão. Inclusive eu peguei as questões da revisão de véspera da ESA, para você ver como realmente está iniciando um novo ciclo. Pegou as questões de revisão, elas serão as primeiras questões usadas no evento, e a gente vai para cima aí com outras, certo, formas de abordagem ao longo de 2021. O que é que eu tenho? Leia o enunciado abaixo. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu, do para o. Em função do comércio, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa no século XVI, que ficaram conhecidas como. Aí o que é que eu quero de você? É só resolver a questão? Não. Eu quero que a gente fale do contexto. E para muitos ainda é um assunto de história geral. Só que eu quero que você saiba que é o início daquilo que os livros chamam de história do Brasil. A gente vai falar de quê? A gente vai falar de expansão. Expansão, certo? Marítimo comercial. Expansão marítimo comercial. Perfeito? Nilton, mas assim, eu não vi esse termo expansão marítimo comercial. Tudo bem, então a gente usa a forma mais comum de se falar desse assunto, que nada mais é do que o termo grandes navegações. Grandes navegações. Então, expansionismo ou expansão marítimo comercial ou simplesmente grandes navegações. Uma coisa que você precisa é saber que nós faremos aqui, certo, um estudo sobre o pioneirismo dos países ibéricos. Então, vamos colocar bem aqui, certo, os países ibéricos ou o pioneirismo ibérico. Nilton, eu nunca estudei história para as carreiras militares. Não tem problema, eu estou indo passo a passo. Então, vamos lá? Expansão marítimo comercial ou grandes navegações, eu estou falando aqui dos séculos 14, 15 e 16 preferencialmente, e vou falar para você a respeito do pioneirismo dos países ibéricos ou do pioneirismo ibérico. Nilton, o termo ibérico vem de onde? Vem de Península Ibérica, aonde estão localizados atualmente dois países. Quais são os dois países? E a gente coloca bem aqui. Os dois países ibéricos que são considerados pioneiros no processo de expansão marítimo-comercial são nada mais, nada menos do que Espanha, cujo principal marco é a chegada na América no ano de 1492, associada ao navegador italiano Cristóvão Colombo, certo? E Portugal, cuja principal marca para nós, que estamos estudando história do Brasil, é a chegada dos portugueses ao Brasil, oficialmente falando, de acordo com a historiografia tradicional positivista, aquela do nome, da data do fato, no dia 22 de abril do ano de 1500, associado aí ao navegante Pedro Álvares Cabral, tá ok? Então, Espanha, Portugal, tá ok? Nilton, me diga uma coisa, qual desses dois países aqui parte efetivamente na frente? Portugal.
com a conquista de Ceuta, ainda no século XIV. Então, Newton, eu queria que você me dissesse quais efetivamente as causas do pioneirismo português. E eu posso te dar uma série de causas. Eu posso te falar a respeito da localização, ou eu tenho aí basicamente um litoral a ser desbravado. Eu tenho aqui as necessidades comerciais, eu tenho o interesse da burguesia, eu tenho a experiência com a pesca do bacalhau, então eu tenho uma série de fatores. Porém, tem um fator que eu considero mais importante quando cobrado em prova. Tem um fator que eu considero importantíssimo para que você memorize, e esse sim é a peça-chave, Newton, que é Portugal vai ser, dentro da formação dos estados modernos, dentro da formação do que nós chamamos de Estado-nação, o que mais se parece com os países atualmente, uma centralização precoce. Uma centralização precoce. Com a Revolução de Avias, você vai ter uma centralização dos poderes em Portugal, da burocracia em Portugal, na figura do rei, no caso Dom João, mestre de Avias. Então aqui, Portugal se torna pioneiro, o principal motivo, a centralização precoce. E eu volto para cá. Essa expansão marítimo-comercial, ou se você preferir esse período das grandes navegações, ele vai estar associado a uma mudança de mentalidade econômica, certo? Para a época, que nós chamaremos de mercantilismo. Que nós chamaremos de mercantilismo. E eu vou dar a você, certo, algumas características desse tal mercantilismo. Newton, que características seriam essas? Então você vem comigo. Eu tenho dentro do mercantilismo algumas características que eu quero que você traga para si. E eu tenho também várias formas de manifestar esse mercantilismo, tá ok? Mas vamos lá. Vamos pegar como característica aqui do mercantilismo, certo? A busca por uma balança comercial favorável, que eu vou chamar aqui de busca por um superávit. Mas você deve lembrar que nas suas aulinhas de história aí, que você tem no seu ensino médio, você coloca como sendo a busca por uma balança comercial favorável, a busca por um superávit, a busca pelo lucro, a busca por dividendos maiores do que o prejuízo porventura tido, tá ok? Então, eu tenho aqui um superávit, certo? Newton, como é que eu meço a riqueza de um país? Como é que eu meço a riqueza de um estado? Eu meço através do acúmulo de metais amoedáveis. Então, eu tenho aqui o metalismo como uma de suas características. Newton, mas vem cá, como é que se obtém metais amoedáveis, ouro e prata, os famosos metais preciosos? Ora, obviamente através da extração. Só que eu tenho dentro da Europa uma escassez de recursos para essa extração. As principais minas europeias ali no século XIV já estão dando sinais de desgaste. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma necessidade de obter esses metais preciosos através do comércio. Então eu vou tentar vender mais e eu vou tentar gastar menos com a compra. Então tá todo mundo querendo colocar os seus produtos no mercado, mas está cada vez menos a intenção de se comprar produtos que estão disponíveis no mercado. Então o que é que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar controlar para que eu não seja um grande gastador, para que eu não seja um grande comprador, para que eu seja um grande vendedor, para que eu seja um grande lucrador. Newton, e como é que eu vou tentar manter esse controle? Através do intervencionismo. Newton, então, quem é que vai intervir e o que significa intervir? É dizer onde gastar, quanto gastar, o que produzir, como produzir, para quem vender, por quanto vender e na quantidade que deve ser vendido. Certo? O intervencionismo. Esse intervencionismo aqui é o intervencionismo estatal. Então, pessoal, se não ficar nada da aula de hoje, ficando isso já é bom para mim. Como assim? Se você notar que dentro de uma ótica mercantilista o Estado é fortemente interventor, já está massa para mim. Então, o Estado mercantilista é um Estado altamente interventor. Newton, o que é que vai romper com essas amarras do mercantilismo? No futuro, eu vou ter a ideia do liberalismo, da não intervenção do Estado, tá ok? Intervencionismo. E eu tenho
o Estado intervindo para se proteger. Então, uma característica é o protecionismo. Uma característica é o protecionismo, perfeito? E por fim aqui, eu digo a você que a forma mais fácil de se obter uma balança comercial favorável, baseado nos metais amoedáveis, esticando o máximo possível o intervencionismo, com a finalidade de proteger a sua economia, está no colonialismo. Está no colonialismo. Newton, que é isso? O estabelecimento de um monopólio, quando você, metrópole, certo, sobre a colônia, no que tange às suas relações comerciais, como é o caso, por exemplo, é por isso que eu digo que aqui se encontra a ideia da história do Brasil. Quando eu pego Portugal, certo, e eu tenho o domínio português nas Américas, a América Portuguesa, território que hoje corresponde ao que você chama de Brasil. Então, Portugal, Brasil. Partindo dessa relação, o que é que eu tenho? Portugal se torna metrópole, certo? E o Brasil se torna colônia. E como Portugal se torna metrópole e o Brasil colônia, as relações serão baseadas naquilo que eu chamo de monopólio. Então aqui eu vou ter a figura do monopólio, certo? Metropolitano. Ou, se você preferir, exclusivo colonial. Ou, se você preferir mais ainda, certo? Um termo que é o pacto colonial. O pacto colonial. Perfeito? Newton precisa de tudo isso para responder a primeira questão? Não, não precisa. Mas a gente já vai respondendo aí várias questões. Então aqui eu tenho o tal do pacto colonial. Perfeito até então? Newton, essas grandes navegações, elas se dão aonde preferencialmente? Essas navegações aqui, certo? Elas vão se dar naquilo que nós chamamos de Mar Tenebroso. Mar Tenebroso. Newton, o que é esse Mar Tenebroso? É o apelido dado à época, a alcunha da época, certo? O epíteto dado à época a um oceano bastante conhecido, certo? Nada mais, nada menos do que o nosso velho e bom Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Então esse vai ser o Mar Tenebroso, Newton? Esse vai ser o Mar Tenebroso. Então note que eu tenho aqui um deslocamento. Que deslocamento é esse? Outrora o comércio passava pelo Mar Mediterrâneo preferencialmente. E agora as riquezas serão deslocadas para o Oceano Atlântico, tá alguém? Para o Oceano Atlântico. É em busca dessa balança comercial favorável que eu coloquei aqui em cima, que você vai ter um produto ou um conjunto de produtos que é altamente lucrativo. É aqui que eu vou ter o comércio das especiarias. Produtos naturais, boa parte utilizada como tempero, e esse comércio das especiarias, certo? Outrora feito através do continente europeu, inclusive com a anuência das cidades italianas que agora fechariam e cobrariam impostos em seus portos, ele terá que fazer uso de novas rotas. Newton, rotas para onde? Rotas para o Oriente. Rotas para o Oriente, uma região então denominada de região das Índias. Então, boa parte das grandes navegações se dão por conta da tentativa de desbravar novas rotas para o Oriente, fortalecendo o comércio de especiarias e assim gerando um superávit que é base do mercantilismo, modelo econômico que será aí associado à expansão marítimo-comercial. Newton, cada país aí tem o seu modelo de navegação, tem o seu modelo de chegar até o Oriente. Então vamos aqui colocar os principais modelos. No caso espanhol, certo? E no caso português. Eu aqui
acabei me empolgando. Deixa eu apagar aqui, por favor. Já já eu converso com vocês aí no chat, para você não achar que a aula não é ao vivo. Deixa eu botar bem bonitinho aqui, depois eu deixo você dar um print, tá ok? Então eu tenho aqui, ficou horrível, vou apagar tudo com o dedo, né? Nossa primeira aulinha, já valendo para 2021. Então eu tenho aqui Portugal, certo? E eu tenho aqui a Espanha, certo? No caso da Espanha, vou colocar aqui para você, ó, navegação para o Ocidente. Navegação para o Ocidente. Nilton, peraí, tem alguma coisa errada. Você falou que as especiarias estão lá no Oriente. Então, como é que navega para o Ocidente? Já com a ideia da Terra esférica. Já com a ideia de você fazer a volta no globo e chegar até a região oriental. Tá ok? No caso de Portugal, você lembra, é o périplo africano. Newton, o que é périplo? O contorno. Então, para Portugal era contornar a África. É por isso que quando você está estudando na escola, você vai associando as conquistas portuguesas. Ceuta, cruzar o Cabo das Tormentas, chega até as Índias com Vasco da Gama, enfim. Então, aqui eu tenho um périplo africano. Newton, qual é o principal fator que faz com que Portugal parta na frente? A centralização precoce que se dá em Portugal com aquilo que nós chamamos de Revolução de Avis. Revolução de Avis. Revolução de Avis. Certo? E no caso espanhol, que já vai ser ali o país que se centraliza logo em seguida, 1492 como fruto da Guerra de Reconquista. Fruto da Guerra de Reconquista. Perfeito até então? Até aqui você tem algum problema? Creio eu que não. Vamos responder a questão. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu. Então, onde era antigamente? No mar Mediterrâneo. No mar Mediterrâneo. Para o Oceano Atlântico. Para o Oceano Atlântico. Em função da expansão do comércio, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa do século XVI, que ficaram conhecidas como mercantilismo. Mercantilismo. Portanto, analisando por esse lado, a única resposta que nos satisfaz é o item E. O item E de escola. Perfeito? Tranquilo, né, pessoal? Questão simples. Ah, Newton, mas isso aqui é história geral. Não, isso não é história geral, não. Isso aqui é o início da história do Brasil. É tanto que você vai ver que dentro das conquistas portuguesas nós temos o Brasil. E vem aqui comigo, por favor. A primeira fase da história do Brasil, já vou colocar aqui para você, ó. A primeira fase da história do Brasil, que já é uma fase do Brasil colônia, a gente vai chamar de fase pré-colonial. Fase pré-colonial. Tá ok? E essa fase pré-colonial corresponde a qual período, Newton? Entre o ano de 1500 e o ano de 1530. 1500 e 1530. Newton, por que é chamada de período pré-colonial? Porque nós não temos, nesse momento, interesse direto de colonização do território brasileiro. Nós queremos que aquele território seja posto do governo português, mas nós não queremos gastar com a colonização daquele território. Newton, mas por quê? Por um motivo simples, certo? Eu vou colocar aqui no período pré-colonial. Antigamente eu usava a expressão desinteresse, só que não há um desinteresse, o que há é um pouco interesse. Newton, mas por que um pouco interesse e em que esse pouco interesse? Um pouco interesse na colonização, por quais motivos? Por que é chamado de período pré-colonial? Vou colocar aqui motivos, certo? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu quero estar atento àquilo que me gera maior lucro.
Eu quero estar atento àquilo que me gera maior quantidade de metais amoedáveis. E onde é que eu encontro isso? No comércio. E qual é o produto mais lucrativo? As especiarias. Então aqui, os motivos pelo qual esse período é chamado de pré-colonial é porque o interesse maior está no comércio com o Oriente, está no comércio das especiarias. Então vou botar aqui como motivo, certo, o comércio das especiarias. Tá ok? O comércio das especiarias. Mas tem um outro fator também. E esse fator é uma ausência. Newton, ausência de quê? Ausência de metais preciosos ou metais amoedáveis, ausência de ouro e prata. Newton, mas aqui tem, inclusive nós temos um ciclo aurífero ali no final do 17 durante boa parte do século 18, principalmente a primeira metade e a primeira parte da segunda metade. Meu querido, só que você está falando de século XVIII. Aqui a gente está falando do início do século XVI. E você vai ver que até o século XVII, os portugueses basicamente conhecem do Brasil apenas o litoral. Eles caminham feito caranguejo, de um lado a outro ali do nosso litoral. Então, naquele momento, esse país, que no caso é o Brasil, por motivos como o comércio com as especiarias, que era muito mais lucrativo, e a ausência de metais preciosos na região conhecida pelos portugueses, fizeram com que nós tenhamos por aqui uma atividade econômica, mas que vai se tornar, frente ao que teremos no futuro, uma atividade sem finalidade colonizadora. Durante esse período aqui, a gente vai ter a extração do pau-brasil, a gente vai ter aqui a construção de feitorias, e a gente vai ter um contato com os indígenas baseado principalmente no escambo. Newton, por que você, já assistiu aula sua no passado, não coloca mais a expressão desinteresse? Por um motivo simples, né? Se porventura a expressão desinteresse ela contemplasse perfeitamente o que eu quero dizer, eu continuaria utilizando. Tá ok? Só que durante esse período aqui, eu tenho algumas expedições realizadas em território brasileiro. Então eu vou colocar aqui expedições. Expedições. Newton, quais são as principais? 1501, eu tenho Gaspar de Lemos, é uma expedição basicamente de reconhecimento. 1503 eu tenho um Gonçalo Coelho, trazendo aí alguns comerciantes que firmaram acordos com a coroa portuguesa, dentre os quais o Fernão de Noronha, mas as mais interessantes talvez sejam a dos anos de 1516 e 1526, com Cristóvão Jacques, que são as expedições guarda-costas. Então, essas expedições aqui, se você é uma pessoa inteligente, eu posso lhe falar que elas têm basicamente duas finalidades. Newton, quais são as duas finalidades? Eu tenho aqui reconhecimento. Vamos botar três finalidades? Vamos. Exploração, para a gente não esquecer, exploração, certo? E defesa. Do território. Principalmente de quem? Principalmente dos franceses. Por quê? Vem aqui, por favor. Espanha e Portugal, por serem pioneiros nesse processo de expansão marítimo-comercial, decidiram firmar acordos entre si, tendo com a chancela da igreja a divisão do planeta, das terras recém-conquistadas, ou das terras ainda por conquistar. Então, entre esses países ibéricos, nós temos o firmar de tratados. Newton como é o caso do Tratado de Alcaçovas, como é o caso da Bula Intersuétera e como é o caso do famoso Tratado de Tordesilhas. Para nós, qual é o tratado mais importante, por favor? O Tratado de Tordesilhas do ano de 1494, em que eu pegava efetivamente um meridiano, certo, a oeste de Cabo Verde e dizia assim, ó, tudo que está a ocidente desse meridiano pertence à Espanha. O que está a oriente pertence a Portugal. E o que caberia a Portugal, parte do atual território correspondente ao Brasil. Diga-se de passagem, será que as pessoas acreditavam fielmente que o testamento de Adão dividia a terra entre portugueses e espanhóis? Será que ingleses, será que franceses não contestavam essa divisão feita? E é por isso que nós temos certo desrespeito ao pacto colonial.
o desrespeito ao Tratado de Tordesilhas, principalmente na costa brasileira, por parte dos franceses. Aí eu vou ter aqui atividades que você conhece bem, de filmes como, por exemplo, Piratas do Caribe, de filmes como, por exemplo, certo, Capitão Gancho, que são aquela atividade de pirata. Então, havia aqui a pirataria. Inclusive, os franceses se aliam com os inimigos dos tupis, tupis esses que se aliam com os portugueses por conta do escambo, na tentativa de explorarem também o pau-brasil, sem que os portugueses soubessem dessa exploração. Perfeito até então? Então acho que eu enriqueci um pouco mais a lousa. Período pré-colonial, 1500 a 1530, expedições, tal. Seria interessante eu colocar também aqui para você, certo? Que eu tenho uma atividade econômica, muitos não consideram, eu sou um, não consideram um ciclo econômico porque não tem finalidade colonizadora, que é a extração do pau-brasil. Pau-brasil esse que era muito bem visto, porque dele se extraía uma pigmentação avermelhada que poderia servir para atingir todo tipo de tecido, fazendo com que assim esses tecidos tivessem um alto valor comercial no mercado europeu, fazendo com que eu tivesse, meio que paliativamente, uma atividade que garantisse a posse do território brasileiro, mas não a colonização, não a presença, não a povoação. Essa colonização vai se dar com Martim Afonso de Souza a partir de 1530, tá ok? Com as expedições colonizadoras que tem como principal pano de fundo o cultivo da cana-de-açúcar. Perfeito? Vamos lá, segunda questão. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, eu tenho um tratado em 1493, eu tenho um tratado em 1478, entre as coroas de Portugal e Espanha, né, de Portugal e Espanha, estabelecia, certo? Não, deixa eu ler direitinho aqui que tem um erro de digitação. Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494, entre as coroas de Portugal e Espanha, estabelecia que os dois países, né, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre eles. Então vamos ficar com o final, né? O Tratado de Tordesilhas pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses, certo? O que é uma colônia ultramarina? Uma colônia além-mar, ou seja, as terras que eram recém-descobertas ou estavam a ser descobertas. Item A. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e as religiões dos povos que habitassem as terras descobertas. Vem comigo. É muito comum você escutar o seguinte, ó. Você escutar em relatos, certo? De que os portugueses, ao chegarem por aqui, dizerem que os nativos aqui não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei, certo? Tem dois motivos, né? A gente não vai ter a letra F, a letra L e a letra R no idioma dos tupis, principalmente, tá ok? Então eles diziam, não tem um F porque não tem fé, não tem um L porque não tem lei, não tem um R porque não tem rei, certo? Eles não consideravam as práticas religiosas indígenas como sendo uma religião. Eles não concordavam que as leis estabelecidas pelos indígenas eram realmente um dispositivo legal de conduta social. E eles não consideravam que esses indígenas, por mais que tivessem a subordinação às suas lideranças tribais, estavam sujeitos a uma liderança que fosse efetivamente respeitada, como é o caso do rei. Então, por isso que falavam que não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei. Então, não havia esse clima de tolerância. Pelo contrário, no futuro você vai ver que vários desses indígenas, eles serão perseguidos nas guerras justas, ou então serão aculturados nos aldeamentos jesuíticos, tá ok? Então, o item A está falso. Item B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Perfeito, certo? Então eu tenho bem aqui, tá ok? Eu tenho a África, Cabo Verde, 270 eu tenho um meridiano, certo? Eu tenho aqui a América, não sei desenhar muito bem. Bem aqui o que é português, bem aqui o que é espanhol, perfeito. Resposta correta, o item B, dizendo respeito ao velho e bom Tratado de Tordesilhas, que eu não coloquei aqui para você. Tratado de Tordesilhas do ano de 1494. Vem para mim, Humberto, deixa eu falar aqui com o pessoal. Vamos lá.
certo? Esté Desirê, show de aula, obrigado. Vinícius Albuquerque Brabo, muito obrigado. Felipe Medeiros, boa tarde. Maísa, boa tarde, Maísa, nossa monitora. 30 pessoas assistindo, mesmo que a gente não tenha divulgado esse evento como deveria ter sido divulgado, certo? Qualquer dúvida, por favor, vocês coloquem aqui para mim. Estou falando muito, mas eu quero que você saiba que quanto mais informação eu dou numa aula gratuita, melhor para você. Espero que a lousa tenha ficado aceitável para você. Estou tentando fazer o mais bonito. Vou já escrever naquela parte em branco aqui para baixo, tá ok? Certo? Me digam aí quais são os cursos da área militar que vocês querem. Me diga aí qual é o interesse de vocês nessa aula, certo? Para que a gente possa efetivamente ajudar aí na sua aprovação. Vale, eu tirei aqui do... Pronto, voltei. Eu acho que eu saí sem querer aqui. Ajudar na sua aprovação, né? Confederação dos Cariris, perfeito, sem problema, a gente fala assim, certo? Mais alguém, pessoal, por favor? 31 pessoas assistindo. Certo, Leonardo Matheus dizendo que a aula está no padrão, muito obrigado, certo? Muito obrigado mesmo, quem deixa a aula no padrão são vocês. Felipe Medeiros, que é ESA, Escola de Sargento das Armas, né? Certo, o Leonardo está dizendo que essa vaga é dele, então se você... Esté Desirê, deixa eu lhe falar uma coisa, quando o assunto é PM Paraná, Esté, você vai ter principalmente lá no segundo reinado, né? Algumas informações que são muito importantes. E dentro desse período aqui, principalmente duas sociedades, a da cana-de-açúcar e a da mineração, que são sociedades que têm características um pouco diferentes. Enquanto a da cana-de-açúcar é mais imóvel, mais patriarcal, é mais rural, a da mineração ela é um pouco mais móvel, ela é menos patriarcal, ela é mais urbana, ela tem maior mobilidade, então, enfim, você vai ver isso já já. Rafael Gonçalves, que é ESA, o Lucas Oliveira, que é QCO, né? Certo? E vamos lá, vamos para cima, né? Vamos resolver aí mais questões, né? QCO não, QCO deve ser uma sigla aí que ele utiliza, que é QCO, que eu desconheço esse curso aí. Tá ok? Então vamos lá, por favor. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI, século XVI começa aqui no ano de 1501, onde eu já tenho expedição, que é a expedição do Gaspar de Lemos. E vai até aqui o ano de 1520, portanto eu vou englobar aqui, certo? Querendo ou não, a expedição de 1501 do Gaspar de Lemos, a expedição de 1503 do Gonçalo Coelho e a expedição de 1516 do Cristóvão Jacques. Reconhecimento, exploração e defesa, que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. Reconhecimento, exploração e defesa, embora todas venham a explorar, certo? Embora todas venham a explorar. Tá ok? Objetivaram. Olha o que é que eu tenho no item A. Reconhecer a terra, perfeito. Descoberta e salvaguardar a sua posse, reconhecimento e defesa, tá correto? Tá correto, bem simples. Resposta correta, item A. Olha o item B. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e o imediato povoamento, 1530, que isso vai acontecer. Ou seja, aqui já no início da terceira década. C. Estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Isso vai acontecer durante o governo geral. D. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Por mais que eu tenha aqui as reformas religiosas, né? Você vai ver que essas reformas elas ocorrerão ali a partir do ano de 1517, por exemplo. Só que eu estou falando aqui de 1500, né? Eu estou falando aqui do período inicial da colonização, não, da presença portuguesa no Brasil. Item E, travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos, tudo bem? Meu querido, por mais que você tenha aqui o item E, certo? Como um item que não é um item totalmente incorreto, mas o que responde à questão de maneira efetiva com relação às expedições e os objetivos das mesmas é o item A de avião, é o item A de avião, tá ok? Próxima questão aí. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, teve início, certo? Teve início um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo, claro, a exploração econômica do nosso território e de seu povo. Constituir uma economia colonial no Brasil, vem aqui comigo, né? Vem aqui comigo. Vou pegar aqui, cadê? Bem aqui, ó. Bem aqui comigo. Vamos trazer para cá, certo? O ano de 1530. Ficou horrível aqui. Vamos trazer para cá o ano de 1530.
530, certo? Aí eu já vou ter outra figura. Que figura é essa, Newton, pelo amor de Deus? A figura de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Aí aqui eu já tenho uma expedição que tem uma outra característica. Aqui eu já tenho uma expedição que é uma expedição colonizadora. Que é uma expedição colonizadora. Perfeito? Eu tenho aqui o interesse de povoamento. Newton, por que que isso vai acontecer? Porque aqui eu já vou ter um interesse maior no Brasil. Newton, e por que que eu vou ter esse interesse maior? Vou tentar puxar daqui, ó. Por que o interesse de colonização nesse momento? Por que o interesse? Aí, ó, vem aqui comigo, Humberto, por favor, comigo, bem devagar. Certo? Tá vendo esses motivos aqui, que são especiarias e metais preciosos? Memorize esses motivos, tá ok? Vou trazer com você para cá, ó. Vou colocar os mesmos motivos agora, tá ok? Só que com um viés um pouco diferente. Qual é o primeiro que tem lá, que você acompanhou comigo? Especiarias. Especiarias. Certo? E qual é o segundo? Metais preciosos. Metais preciosos. Perfeito? Ali era a causa do tão pequeno interesse, ou do não tão grande interesse. Aqui vai ser a cara. Vamos botar precioso, né? Não consigo. Pronto. Agora, Newton, o que é que você vai... Não, tá horrível. Vou ajeitar. Para quem não sabe, eu tenho um toque. Então tem que estar do jeito que eu quero, senão eu me sinto frustrado. Senão me sinto frustrado. Tá ok? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos colocar especiarias e vamos colocar metais preciosos. Vamos lá. Primeiro, eu tenho um declínio do comércio das especiarias. Então eles começam a declinar. Eles já não são mais tão lucrativos. As cidades italianas agora cobram menos taxas em seus portos. Existem novas rotas que inclusive serão utilizadas por novos comerciantes. A concorrência faz com que a lucratividade diminua. Então começa com as especiarias. E os metais preciosos, Newton? A América Espanhola, aquele lado mais ocidental do Tratado de Tordesilhas, mostra que nas Américas existem minas de ouro e prata. Então os portugueses, olha, estão lá, a gente só não soube aonde procurar. Então eu tenho aqui especiarias e metais preciosos, mas em um contexto diferente. Agora eu tenho o declínio do comércio com as especiarias e eu tenho aqui a possibilidade de encontrarmos metais preciosos. E ainda havia aquela necessidade, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer com que a posse seja efetivada para que os piratas não venham aqui e pegarem parte do nosso território, como é o caso dos franceses, na tentativa de montar a França Antártica, na tentativa de montar a França Equinocial. Tá ok? Então, Newton, Martim Afonso de Souza, aí eu tenho que você tem que entender onde é que eu quero chegar. Qual é o produto utilizado, certo, para que essa colonização ela seja possível? Então, vem comigo, ó. É a cana de açúcar. É a cana de açúcar. Newton me deu os motivos, eu lhe dou vários motivos, certo? Primeiro, a experiência portuguesa com esse produto nas suas colônias africanas, a alta lucratividade da cana de açúcar, o clima e solo favorável no Brasil, certo? Então eu tenho aqui alguns motivos que eu posso te dar, tá ok? Além de, efetivamente, a cana tem um ciclo rápido, então rapidamente eu posso retirar os investimentos que são feitos nela, fazendo com que assim o Brasil agora se transforme aí no palco da cana-de-açúcar. Agora, qual é a forma utilizada para o cultivo dessa cana-de-açúcar? Aí você vai colocar aqui, ó, não tem como você esquecer. Você vai colocar o que, ó? Não pode esquecer, plantation. Plantation, certo? Plantation. Newton, você vai falar de plantation antes de falar de capitanias hereditárias? Vamos falar primeiro de plantation. Porque falando de capitanias você vai entender uma das principais desgraças na questão fundiária brasileira, que até hoje é a desigualdade. Tá ok? Plantation. E aí, meu querido,
quais são as características da plantation que você deve levar para você, certo? Primeiro, eu não vou cultivar para subsistência, portanto, eu não vou investir em tudo, eu vou investir no que é mais lucrativo. No caso, o produto escolhido é a cana-de-açúcar. Então, a primeira característica que eu vou colocar aqui para vocês, ó, é a monocultura. Monocultura, não há diversidade, monocultura. Isso vai acontecer depois com café, certo? Aqui no Brasil você vai ver que a gente já feito essa monocultura, embora hoje nós tenhamos uma diversificação maior no setor agrário, tá ok? Monocultura. Nilton, é para o mercado externo ou para o mercado interno? É para o mercado externo, certo? Eu vou colocar até, não só mercado externo, exportação. Exportação. Monocultura e exportação. E a principal atividade portuguesa no Brasil, Nilton, associada a essa cana-de-açúcar, a escravidão. A escravidão, certo? A escravidão. E por fim, a gente coloca só para lacrar, né? Hoje é o que o povo mais quer, lacrar. A gente coloca o quê? O latifúndio. A gente coloca o latifúndio, grandes extensões de terra. Isso aqui é um dos grandes responsáveis, certo? Por essa herança maldita que a gente tem, que é da desigualdade no campo, né? Que hoje em dia a gente discute aí de uma maneira mais politizada, tá ok? De uma maneira mais politizada. Nilton, e deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui em 1530, mas assim, será que por si só o Martim Afonso de Souza vai dar conta de, com as pessoas que aqui chegaram com ele, colonizarem todo o território brasileiro? Não, meu querido. É aí que eu tenho, certo? No ano de 1534, pessoal, aqui eu estou colocando só o que é mais importante, viu? Só o que é mais importante para uma primeira aula, para uma aula introdutória baseada em resolução de questões. Então aqui eu coloco 1534, a introdução de um sistema que é um sistema bem conhecido de vocês, que é o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, certo? Grandes extensões de terra. Nilton, o que é que me pode ser cobrado sobre capitanias hereditárias? Cara, vamos lá. O tio vai tentar te dar um exemplo. É como se fosse uma parceria público-privada. Eu pego fidalgos, né, partes da elite, da nobreza portuguesa, e eu digo assim, meu querido, eu tenho um negócio imperdível para você. Tem um país a ser colonizado, tem a minha vontade de colonizar, mas me falta recurso, porque tudo que eu acumulei com as especiarias eu gastei, porque Portugal, se tem uma coisa que sabe fazer, é gastar. Se tem uma coisa que Portugal sabe fazer, é gastar. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar na mão de particulares, certo, a colonização, e vou dividir aí em faixas de terra na horizontal, embora exista um novo mapa aí, certo, que para muitos é um mapa mais correto sobre a divisão das capitanias, de entrega dessas grandes extensões a capitães donatários. E é importante que no caso das capitanias hereditárias, geralmente, ou boa parte das vezes, vão dizer que duas prosperaram, que é a de Pernambuco e São Vicente, certo? Mas vão lhe dar aqui algumas informações, como por exemplo, quais os principais documentos? Quais os principais documentos? Aí você não esqueça, os principais documentos associados às capitanias hereditárias são a carta de doação, e o foral. Carta de doação e o foral. Carta de doação é o documento que garante o usufruto do capitão donatário. E o foral, pelo amor de Deus, Nilton, não é floral, não. Não, floral é a bermuda que a gente utiliza, né? No caso aqui é minha calça. Dá pra ver minha calça aí, Humberto? Não. Minha calça floral, que você não tá vendo, é uma calça estilosa, certo? Uma calça estilosa. Foral é o que diz respeito aqui, certo? Aos direitos e deveres, como por exemplo, o direito de explorar, certo? O direito de dividir em sesmarias e o dever de compartilhar da riqueza explorada. Então, no foral aqui, eu tenho um documento de direitos e deveres, que ainda é base ainda hoje
certo, de boa parte das relações no campo brasileiro. Direito. Não que eu esteja dizendo que somente as capitanias hereditárias são responsáveis pelos vícios do nosso sistema agrário, não é isso. Agora, outra coisa que eu queria que você visse também, que é interessante. Newton, parece assim um feudalismo, né? Parece um feudalismo. Então, eu posso chamar de o período feudal brasileiro? Não. Porque uma das características do feudalismo é a descentralização política. E aqui eu tenho o usufruto da terra por parte dos capitães, mas o poder está centralizado na mão do rei. Eu tenho uma descentralização administrativa, mas eu tenho uma centralização de ordens na mão do rei. O rei dá autonomia, o rei não dá independência, ele pode sustar o direito de usufruto. Ele pode pegar aquela capitania caso ele ache que o capitão donatário não está cumprindo com seus direitos e deveres, tá ok? Capitanias hereditárias. Uma outra coisa que pode ser cobrada para você sobre capitanias hereditárias é a causa do fracasso, porque querendo ou não, elas não são substituídas pelo governo geral, mas elas coexistem com o governo geral como forma de se centralizar a administração. O governo geral, né, você conhece. Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, certo? A primeira capital que é Salvador, a expulsão dos franceses, tudo aquilo que você já viu aí nas suas aulinhas de história, beleza? Mas já a gente fala das causas do fracasso, ok? Vamos voltar para a questão. Certo? A questão está perguntando, constitui uma economia colonial do Brasil? Para começar, na economia colonial brasileira, você vai encontrar aí pelo menos 2 produtos que a gente já falou. Um deles está aqui, ó, que é o pau-brasil. Newton, mas é período pré-colonial. Não, mas eu falei que esse período pré-colonial é um período que está dentro do período colonial, por mais que receba esse nome pré. É como pré-história. Já tem homem, já tem história, embora a gente utilize o termo pré erroneamente. Então, o pau-brasil aqui, ó, se encontra presente em 3 opções. Uma outra opção é a cana-de-açúcar. Ah, Newton, mas a cana-de-açúcar está presente aqui, pelo amor de Deus, em 3 opções. Está presente em 3 opções. Tudo bem. Concordo com você que a cana-de-açúcar está presente em 3 opções. Só que a gente vai matar com o quê, ó? Café, segundo reinado e período republicano. Certo? Café, então já saiu aqui 3 opções. Produção de tecidos industrializados até o alvará de 1º de abril de 1808, a gente não podia nem produzir nenhum tipo de produto industrializado. Ah, Newton, mas ainda é colônia, beleza, mas a industrialização brasileira vai vir. Um surto no segundo reinado e efetivamente lá na Era Vargas. Então a resposta correta dessa questão aqui, caso você queira, é pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração. A mineração quando, Newton? No século XVIII. No século XVIII, inclusive, ligado à mineração, eu tenho uma série aí de revoltas, né? Revolta de Filipe dos Santos, aclamação de Amador Bueno, Guerra dos Emboabas e também a famosa Inconfidência Mineira. Perfeito? Próxima questão. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias implantado no ano de 1534, você viu comigo aí o ano de 1534 aqui comigo, Humberto, ó, como a implantação das capitanias hereditárias, tá ok? Como a implantação das capitanias hereditárias. Não alcançou os resultados esperados pelos portugueses, ou seja, é um fracasso, né? Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a produção de açúcar, estavam, aí aqui eu tenho uma questão da SpaceX, né? 2, né? A de São Vicente e a de Pernambuco, né? A de São Vicente e a de Pernambuco, resposta correta, o item é de escola. Comigo, Humberto, vou aqui para o chat. Vou dar uma olhadinha aqui nos meus meninos, né? Olha o que é que eu tenho aí. A aula vai até que horas? A gente começou às 2, então vai até 4 horas, certo? Essas revoltas podem cair no concurso da PM Paraná? Olha, no concurso da PM Paraná, você tem algumas revoltas do período republicano que podem ser cobradas, certo? Você tem algumas revoltas ligadas à sociedade da mineração, como a revolta de Vila Rica com Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Essas podem, já com a forçação de barra. Tá ok? Respondi ao Felipe, respondi ao Animal, né? Que é uma forma, para quem não sabe, é uma forma que o professor Arruda carinhosamente chama o Guilherme, que é um personagem criado por ele, né? Muita gente aqui dizendo que vai fazer essa, muita gente mesmo. Tá ok? Pessoal, que horas são aí, Humberto, no seu relogito? 2h56. São 2h56, tá ok?
Rafael Gonçalves, obrigado. Vou abrir aqui esses 4 minutinhos para perguntas, para que você possa fazer perguntas a mim aqui no chat, certo? Se não, a gente vai dar um intervalinho e já volta aonde a gente parou na questão das capitanias hereditárias. Então, Maísa, Felipe, Rafael, certo? Tendo alguma dúvida, esse é o momento. Tendo alguma dúvida, esse é o momento. Toca o terror aí, certo? Para saber qual a sua maior dificuldade. Qual a sua maior dificuldade? Deixa eu olhar aqui todos os comentários. Mestre, explica aquela questão da União Ibérica, da ESA 2020. Mande a questão aqui que eu explico sim. Mande a questãozinha aqui que eu explico sim. Tá ok? Certo? Vi agora. Felipe Medeiros, por favor, não entendi qual foi... aquela lá, né? Aquela questão. Pode mandar aí. Se quiser, manda para mim que eu explico sim. Perfeito? Então, vamos aqui. Vamos para o intervalinho bem rápido, de 5 a 10 minutinhos. Já já a gente volta. Valeu!
Fala, meu querido aluno, estamos aqui de volta, né? Já vi aqui o Felipe perguntando da Confederação dos Cariris, né? Para quem não sabe, Confederação dos Cariris foi um movimento de resistência, liderado inclusive por índios, né? Que recebem essa nomenclatura, índios cariris, contra a dominação portuguesa em suas terras. Então é uma aliança de indígenas contra o dominador português entre 1683 e 1713, tá ok? Então é um movimento de resistência indígena de ocupação às suas terras, aí contra os portugueses à época, né? Principalmente naquele momento em que os portugueses justificavam, certo, a guerra com os indígenas pelo fato desses indígenas não se submeterem ao domínio português. Então haviam as guerras justas, né? Você não poderia aprisionar indígenas, mas você poderia entrar em guerra contra eles caso estes não se submetessem ao domínio português, ou seja, não se submetessem à autoridade do rei. E sim, as capitanias hereditárias são oficialmente extintas no governo Marquês de Pombal, que além de outras coisas leva o Brasil a vice-reino, expulsa os jesuítas e estabelece uma política de austeridade, né? Por conta da tentativa de cortar gastos públicos à época por conta das finanças portuguesas que estavam bem ruins. Tá ok? Perfeito? Voltamos. Então faz o seguinte, pessoal, vai com, ó, tô de cabelo cortado, bonitão. Vai convidando. Ah, vou só, Bertão, pegar aqui meu celular que eu esqueci. Fica aí, né? Porque eu tô sem horário. São 3h10 aqui, ó, pegar meu celularzinho aqui que eu tinha esquecido. Vai chamando os amigos aí para assistir a aula, né? Você que tá antenado aí com as aulas gratuitas do Alfacom. O quê? A bateria. É, a bateria do relógio, do celular. Porque eu tô sem meu relógio, eu fui tomar banho, certo? Em Natal com o meu relógio ele pifou, certo? Pifou. Isso é um prejuízo grande, certo? Mas vamos lá, né? Comigo, vamos aqui pro slide. Próxima questão aqui. O sistema de plantation predominante na colonização portuguesa do Brasil baseou-se, né? E pelo amor de Deus, né? Monocultura, escravidão, exportação, latifúndio, exportação dos excedentes agrícolas não consumidos externamente. Tem tudo para ser o item correto. Monocultura extensiva com emprego de trabalho compulsório, né? Opa, pera ainda, não. Vamos ajeitar aqui, certo? Vamos lá. Exportação dos excedentes agrícolas não consumidos internamente. Mentira. O foco principal é o quê? O foco principal é o mercado externo. Monocultura extensiva com emprego e trabalho compulsório, que é o trabalho compulsório, trabalho obrigatório, certo? No caso, se você quiser esticar o trabalho compulsório não remunerado, certo? Que é o trabalho escravo. Detalhe, vem para cá, ó. Trabalho compulsório não é sinônimo de trabalho escravo, certo? Não é sinônimo de trabalho escravo. Trabalho compulsório é trabalho obrigatório, então compulsório é obrigatório. Certo? Agora, esse trabalho compulsório e gratuito é o que corresponde ao trabalho escravo, tá ok? Então, a obrigatoriedade é uma característica do trabalho escravo. Newton, como é que você aprendeu isso? Da pior maneira possível. Foi quando um aluno veio tirar uma dúvida. Me perdoe. Aluno não, né? Essa ideia do professor achar que todo tipo de relação que ele tem com o aluno, não. Meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz da Caixa Econômica Federal. Jovem aprendiz. Eu era aquele indivíduo que ficava ali nos caixas eletrônicos com a batinha azul escrita "Posso ajudar". Era eu, né? E por quê? Na época disseram que escolhiam pela aparência, então eu entrei nas cotas, né? Porque eu nunca fui um cara muito abonitado. E eu lembro que uma vez, e eu sempre fui muito temeroso de perder os meus empregos, né? Então o que é que eu fazia? Diziam assim, olha, para você ter menos trabalho, quando a pessoa lhe pedir ajuda, você ensina o passo a passo para que a pessoa depois ela possa fazer uso do caixa eletrônico sozinho. Sem que ela precise da sua ajuda. Então você vai diminuir o seu trabalho. Sabe o que eu disse? Se este filho de uma égua aprender a utilizar o caixa eletrônico sozinho, para que eu vou servir nesse salão, vou perder meu emprego? Então eu gostava muito de fazer com a pessoa lá, só na hora da senha que eu ficava um pouco mais distante, vai que sumiu o dinheiro e eu botar a culpa em mim, né? Então eu fazia, o indivíduo achava bom porque ele não queria ter trabalho, e eu achava bom porque ele não iria dizer que eu era dispensável, perfeito. Uma vez o cara tirou o extrato, certo? E no extrato tinha assim, depósito compulsório. Meu irmão, aí é uma questão do português, né? Que diabo é compulsório? Aí corre lá, vai atrás. Compulsório era o depósito obrigatório que ele precisava fazer, depósito compulsório. Era o depósito obrigatório que ele precisava fazer para que ele pudesse manter a poupança dele aberta. Por quê? Porque nesta agência, não sei se era uma questão legal ou não,
Mas, para que você tivesse uma conta poupança, você tinha que fazer um depósito compulsório todo mês. Não sei se isso era previsto legalmente, mas era uma das exigências para manutenção da conta poupança ou para aquele tipo de conta. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por quê, gente? Você aprende muito em livros. Leitura é fenomenal. Eu acho que você aprende muito mais com a leitura do que com a videoaula. Porém, para você não achar que eu estou falando que a leitura é mais importante que a aula, eu acho que elas se complementam, certo? Se você pega um livro, geralmente o que fica do livro é a ideia central e alguns bons exemplos. O que é que a videoaula te dá? Ela reforça a ideia central e os bons exemplos no material escrito que você está lendo. Então nem tudo você aprende com a leitura. Muitas coisas você aprende com as videoaulas e outras você aprende com a sua vivência. Então a palavra compulsória nunca saiu da minha cabeça. Porém, quando ele fala trabalho compulsório, o escravo ele tem a opção de não trabalhar? Não, então é um trabalho compulsório. É remunerado? Não, então é um trabalho compulsório e não remunerado. É uma das características do trabalho escravo. Então, monocultura extensiva com emprego, trabalho compulsório, resposta correta, o item D. Item C. Produção agrícola voltada para a subsistência, mentira, para exportação. Aplicação de moderna tecnologia europeia, mentira, são técnicas rudimentares, inclusive a própria mão de obra, né, que é o trabalho escravo. Rotação de culturas, mentira, é a monocultura. Então, resposta correta, o item D de dado efetivamente. Próximo. Em 1549, o rei Dom João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo regime, acompanhado por 400 soldados, 600 degredados. Newton, que é um degredado? É aquele indivíduo que recebe a pena de degredo. Newton, o que é isso? Ele é uma espécie de banimento. Ele foi banido de Portugal, por isso que muitos dizem que a origem brasileira não é uma origem tão boa. Porque para muitos, o povo brasileiro, que é formado por parte portuguesa, veio aqui como recebedor de penalidades. 6 jesuítas e muitos mecânicos. Partiu de Lisboa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que aportou a Baía de Todos os Santos em fim de março de 1549. Inclusive, 1549, criação da cidade de Salvador, primeira capital do país. Até 1763, quando ela é mudada para o Rio de Janeiro, e até 1960, quando ela é mudada para Brasília. Com o governador chegaram também o ouvidor-geral, Pero Borges, e o provedor, certo? Antônio Caridoso de Barros. Então, Newton, pera ainda. Então, eu tenho aqui três títulos. Eu tenho o ouvidor-mor, eu tenho o capitão-mor e eu tenho o provedor-mor. Certo? Newton, por favor, o ouvidor desempenha o quê? Funções de justiça. O capitão, função de defesa, função militar. Newton, o provedor, função financeira. Ele quer saber sobre o, ouvidor geral, ou ouvidor-mor, e provedor-mor, respectivamente. Ouvidor-mor, beleza, justiça, está aqui. Provedor-mor, não tem finanças, está aqui, fazenda. Seria o equivalente a uma espécie de Ministério das Finanças. Resposta correta, o item A de avião. Resposta correta, o item A de avião. Tá ok? Próximo. Observe a figura abaixo, que não tem figura, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a relação comercial praticada entre a metrópole portuguesa e a colônia brasileira. Eu só quero isso, pessoal. Só quero a relação metrópole-colônia, em que a metrópole pode negociar com quem ela quiser, inclusive com a colônia, e a colônia só pode negociar com a metrópole. Como é o nome disso mais comum? Pacto colonial. Pacto colonial, resposta correta, o item C de casa, certo? O item C de casa. Deixa essa questãozinha agora, vem para cá. Newton, vem para cá, por favor, certo? Você já viu que em 1549 as capitanias hereditárias não se mostraram um negócio tão lucrativo assim. Vamos pegar aqui, puxar aqui um asterisco, certo? Trazer para cá, certo? E vamos colocar aqui as causas do fracasso das capitanias hereditárias. Então vamos lá, por favor, certo?
Primeira causa, eu colocaria como a falta de interesse dos donatários. Muitos sequer pisaram em suas capitanias. Segundo, falta de recursos. Mesmo havendo interesse, não haviam recursos para locais tão grandes, tá ok? Terceiro, falta de comunicação. Falta de comunicação. Newton, falta de comunicação entre quem e quem? Falta de comunicação entre a colônia e a metrópole, era muito difícil naquela época, e falta de comunicação entre as próprias capitanias hereditárias, tá ok? Em algumas, clima e solo desfavorável ao cultivo da cana-de-açúcar, como é o caso, por exemplo, do Ceará, de várias regiões do Nordeste brasileiro, com exceção ali de Pernambuco, por exemplo, tá ok? E por último aqui, ataques indígenas. Ataques indígenas. Ataques indígenas. Então aqui eu tenho algumas causas do fracasso das capitanias hereditárias, tá ok? Por favor, coloque isso aí para você. Elas não são substituídas pelo governo geral, certo? Mas o governo geral vem a dar uma centralização administrativa a elas. E a próxima questão, ela já vai para outro período, vem aqui comigo. Ela vai para o ano de 1580 até o ano de 1640. Ela já vai falar de quê? Vai falar da tal da União Ibérica. Vai falar da tal da União Ibérica. Newton, a União Ibérica tem tudo a ver com o ano de 1578. Mas, Newton, você colocou aí 1580. É porque em 1578 eu tenho a morte do rei Dom Sebastião. Já ouviu falar do tal do sebastianismo, que acredita no retorno do rei Dom Sebastião? Pronto, a figura central do sebastianismo é esse rei Dom Sebastião morto na batalha contra os mouros de Alcácer Quibir, em 1578, tomando no seu lugar um tio, Dom Henrique, que falece em 1580, fazendo com que a crise de sucessão do trono português caia, certo, no colo de Filipe II, rei da Espanha, Filipe I em Portugal. Então, entre 1580 e 1640, eu tenho a união das coroas ibéricas. Quais são os países ibéricos? Espanha e Portugal. Então, agora, sob a mesma coroa, estaria a cabeça do rei de Portugal e Espanha. Então, esse é o período chamado de União Ibérica. Newton, o que de mais importante será cobrado a mim a respeito desse assunto? Está ligado a invasões estrangeiras. Está ligado a tratado de limites. Newton, como assim? Eu tenho aí dois pontos que são interessantíssimos de serem cobrados em prova. Que pontos são esses? Vem comigo. Não sei desenhar, mas imagina que você tem aqui, certo, parte do território brasileiro que nada mais é do que um pedaço de um nugget de frango. Né? Não parece aqueles nuggets de frango? Não parece aqueles empanados que você compra? Aí eu tenho aqui a linha que passa, ó, do velho e bom tratado de Tordesilhas. Do velho e bom tratado de Tordesilhas. Aqui, América Portuguesa. Aqui, América Espanhola. Então, teoricamente, pelo tratado chancelado pela Igreja, portugueses não podiam invadir o território espanhol, assim como espanhóis não poderiam invadir o território português. Agora, quem é o rei de Portugal? Filipe II. Quem é o rei da Espanha? Filipe II. Qual é o sentido disso existir? Então, continua existindo na teoria, mas não existe mais na prática. Fazendo com que assim eu tenha a atuação e a interiorização, principalmente seguido o leito dos rios, certo? Principalmente dos bandeirantes, dentro daquela situação que a gente já conhece tão bem, certo? Então aqui eu tenho, final do século XVI, início do século XVII, um movimento de expansão das fronteiras dessa América portuguesa. Um movimento de expansão das fronteiras dessa América portuguesa, perfeito? Número 2, meu querido, número 2, o que é que eu vou ter aqui? Nada mais, nada menos do que uma treta ligada às invasões estrangeiras. Então tem algumas invasões. 1555, invasão dos franceses à Baía de Guanabara. 1612, invasão dos franceses ao Maranhão. 1624,
A invasão dos franceses a Salvador. E eu tenho 1640, a invasão dos franceses, não, dos holandeses a Salvador. A invasão dos holandeses a Pernambuco, tá ok? Então, Newton, eles ficam por aqui entre 1624 e 1654, são quase 30 anos, sim. Por qual motivo os holandeses têm o interesse de invadir o território brasileiro? O motivo é bem simples, né? Os espanhóis têm os holandeses como inimigos. Então, a partir do momento que esses holandeses, eles não podem mais resgatar os investimentos feitos no Nordeste açucareiro, vem o interesse de dominar aquele território e reaver os investimentos ali feitos. Então, Newton, pera ainda. Então, vamos aqui, comigo. O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, vem cá, vamos lá. Botar bem aqui. Portugal negocia com os holandeses. Perfeito? Só que os holandeses são tretados com os espanhóis. Perfeito? Então, holandeses e espanhóis, até por uma questão de emancipação política, são tretados. A partir do momento em que eu tenho Portugal sendo administrado pela Espanha, o que era uma relação amistosa passa a ser uma treta. Então, os espanhóis impedem os negócios com os holandeses no Nordeste brasileiro, na zona de produção açucareira. Qual é a saída desses holandeses? Tentarem invadir. Primeira tentativa, 1624, Salvador. Segunda tentativa, 1640. Aí já falamos de Pernambuco. Tá ok? Ambas as tentativas no século XVII. Newton, vem cá. E o que é que os holandeses têm a ver com o comércio açucareiro? Simples. Eles são os grandes financiadores do comércio açucareiro. Eles são os grandes financiadores do comércio açucareiro. Ah, Newton, mas não era esse o principal negócio português? Quem ganhava dinheiro mesmo eram os holandeses. Os portugueses, eles ganhavam muito, mas era com a escravidão. Tá ok? E quando o assunto é escravidão, eu gostaria que você lembrasse de duas coisas. Quais são as duas coisas? Primeiro, que você lembrasse da resistência dos negros à escravidão. Desde a resistência mais violenta, que passa pela sabotagem, que passa pela formação de quilombos, que passa pelas revoltas, até as resistências mais silenciosas, como o suicídio, como o aborto. Tá ok? Lembra do Banzo? Muitos negros morriam daquilo que hoje você associaria à depressão. Aliás, depressão é o mal do século. Aliás, deixa eu falar com vocês aqui um negocinho. Aproveitar, certo? Ai, meu Deus do céu. Mestre, dá uma revisão rápida das capitais do Brasil. Como assim? Salvador, Rio de Janeiro e Brasília? 1549, 1763 e 1960. Certo? Mestre, da aula de História de 19h15 até as 22h45. Eu estou indo para Cascavel, no Paraná, na próxima semana. Dia 8 eu estou viajando. Dia 10, 11 e 12, não, dia 9, 10 e 11 a gente tem aula no presencial, inclusive uma aula de História. E dia 12 e 13 eu estou em reunião com a coordenação, porque para quem não sabe eu ainda sou coordenador das militares, né? Das militares aqui no Alfacom. Beleza, Felipe? Certo? Qual período? 1549, 1763, 1960, Felipe. Mas não se preocupa não, cara, que é só nossa primeira aula, certo? Se atenha ao que eu estou querendo falar aqui. Mas eu ia bater um papo com vocês, mas é um outro papo aqui. Tudo que você precisa, certo? Não é necessariamente aquilo que você acha que precisa. Nilton, não entendi. Filosofou, não entendi. Assim, muita gente acha que tem que acumular o máximo de informação possível para passar numa prova como a prova da ESA, para passar numa prova como a prova da SpaceX, para ser, certo, um concorrente plausível dentro de uma prova do Colégio Naval. Quando, na verdade, pessoal, o que você precisa muito é de qualidade de estudo. Você precisa muito de qualidade de estudo. Nilton, eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Eu recebo muitos alunos, e eu falei isso porque eu falei de depressão, né? Porque eu falei de resistência aqui negra, né? Para você ver como eu não vou fugir do foco. Aqui, vamos lá. Ontem eu recebi um aluno, veio conversar comigo, e ele disse assim, Nilton, eu estou num dilema. Qual é o dilema? Eu faço o segundo ano do ensino médio.
eu faço o segundo ano do ensino médio. Certo? Tá naquela fase ali, 16 para 17 anos, né? 15 para 16 anos. Mas eu quero fazer ESA, perfeito? Eu quero fazer ESA. E eu quero começar a me preparar desde agora. O que é que eu faço, Nilton? Pelo amor de Deus. Eu estudo as matérias da escola do meu segundo ano ou eu estudo as matérias da ESA? E o que é que eu falei para ele? Divide teu tempo, cara. Certo? 6 dias na semana para você estudar. 6 dias na semana para você estudar. Todo mundo tem que descansar. Se você quiser estudar no dia que você descansa, faça um simulado. Certo? Seja um indivíduo que está depositando seu conhecimento e não só absorvendo. Então faça um simulado. Desses 6 dias, 4 dias tu tira para estudar a matéria da ESA. Né? Ou seja, português, matemática, história, geografia, redação, inglês. Ok? Para estudar a matéria da ESA. Porque estudando a matéria da ESA, você vai estar, querendo ou não, estudando a matéria da escola. Concorda comigo? E 2 dias, cara, tu dá o gás aí para estudar o que restou das matérias da escola. Química, física, biologia, filosofia e sociologia. Certo? Ah, Nilton, mas ele vai ficar muito defasado. Se ele levar isso aqui com seriedade, principalmente a química e a física, ele não está se preparando somente para essa, ele está se preparando para a SpaceX também. Concorda comigo? Concurso do oficialato do Exército. Nilton, se ele estiver levando a sério a biologia e ele, porventura, ainda tiver idade, ele vai poder ir lá fazer o colégio naval. Ok? Mas vamos lá, vamos focar na ESA. Então, 4 dias, ou seja, se você pegar aqui, você vai ver que um grande percentual do estudo dele está focado nas matérias da ESA. Agora, Nilton, como é que ele vai fazer? Que é uma outra pergunta que ele me fez. Nilton, mas eu tenho pouco tempo para estudar, porque você sabe, né, que o público das carreiras militares não é um público composto de playboy, não, né? Os playboys aí que querem, né, efetivamente aí, certo? Curtir o dinheirinho do papai e da mamãe, ter um carrinho já garantido quando completa 18 anos, não. É uma galera ralada e uma galera sofrida, concorda comigo? Aí muitas vezes o cara é como eu fui, jovem aprendiz, estuda, o cara faz um bico de meio turno e estuda, então ele tem menos tempo para estudar. Então o que é que eu aconselhei para ele? Você pega as horas de estudo que tem, isso você vai ver, nós vamos fazer plano de estudos, as horas que tem e transforma em horas de estudo líquido. Não sei se alguém aqui já escutou isso, certo? Estudo líquido. Nilton, o que é esse estudo líquido? Meu querido, é simples, é bem simples. Horas, estudo líquido. O que é que a gente vai ter? Rapaz, eu tenho das 20 às 24 para estudar. Eu tenho das 16 às 20 para estudar. Eu tenho das 18 às 22 para estudar. Rapaz, não tem problema. Não tem problema. Ah, Nilton, eu estudo de 8 à meia-noite. Ah, Nilton, eu estudo de 6 a 10. Não tem problema. Você tem 4 horas para estudar. Não sei se dá para ver. Dá para ver o verde aí ou é melhor mudar? Dá para ver? Eu tenho 4 horas de estudo. Só que essas 4 horas de estudo nem sempre corresponderão a 4 horas de estudo líquido. Nem sempre corresponderão. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Você tem que estar no nível de foco e disciplina fora do comum. Certo? Fora do comum. Então, o que é que eu aconselho que você faça? Que você tem que transformar o que você tem naquilo que os outros têm e que eles não fazem. Nilton, como assim? Meu querido, o que é que eu aconselho a você? Certo? Vai estudar, estuda pela plataforma do Alphacom, vai lá, baixa a videoaulazinha, você tem essa opção, né? Baixa a videoaulazinha e quando você estiver estudando é só videoaula, caderno do aluno e material. Esquece tudo que está ao teu redor. Esquece Instagram, esquece WhatsApp, esquece Facebook, esquece Twitter, esquece ligação de celular, esquece tudo. Tudo. Certo? Você pode estudar pelo método Pomodoro, que é um método que o Evandro está explicando para você. Ciclos curtos de estudo, pausa de 5 minutos, ciclo curto de estudo, pausa de 5 minutos, ciclo curto de estudo, pausa de 5 minutos. No 4º ciclo faz uma pausa maior, esse é um método, você pode estudar por esse método, certo? 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, né? Aí já para um pouquinho mais, 25 minutos. Mas se você não for afeito, se você já é uma pessoa que está aí preparada para o ensino médio, você faz o seguinte, ó. Tem 4 horas para estudar? Então vamos fazer o seguinte, cronometra teu tempo. Coloca celular no modo avião, certo? Fica assistindo aqui no teu notebook, fica lendo, não importa. Celular no modo avião, videoaula, caderno em branco, que é onde tu vai fazer o teu caderno do aluno, caso tu queira, se não pega pronto e só copia. O caderno do aluno, mas tem que copiar, tem que passar o que está no caderno do aluno para você,
certo? E você vai lá, Newton, saiu para beber água, para o cronômetro. Saiu para fazer xixi, para o cronômetro. Saiu para fazer cocô, para o cronômetro, não importa. Saiu para o cronômetro. Newton, por quê? Porque assim você vai ver que de 4 horas inteiras de estudo, dividido em 2 matérias no mínimo, certo? Quanto de estudo líquido você teve. Então você sentou lá, 3 da tarde, 15 horas, certo? Aí você estudou 20 minutos, aí aquela pausazinha que era de 5, você esticou 25 minutos. Certo? Aí você tem 15 minutos estudado, 25 minutos parado, 25, 30, 40 minutos. Desses 40 minutos só tem 15 minutos de estudo líquido. Então o que é que você tem que fazer? Tentar fazer com que o tempo de estudo que você tem, ele seja o mais próximo possível do tempo de estudo líquido que você tem. Então, aquelas distrações, dá uma olhadinha no celular, ou você cronometra. Estudei 25, vou parar 5, dá uma olhadinha no WhatsApp. Mesmo que tenha uma coisa muito importante para responder, que não é uma questão de vida ou morte. Então, beleza, olhei, mas não respondi. Só vou responder nos outros 5 minutos, entendeu? Então, você precisa fazer isso. Nilton, por quê? Senão você vai entrar naquele grupo lá de indivíduos que dizem, eu estudo e não passo. Cara, esse mesmo aluno que me questionou, ele disse assim, ó, não tem como eu não passar nessa prova. Sempre tem. O Evandro sempre diz, merdas acontecem e acontecem todo dia. Então sempre tem como você não passar. Eu acho que esse aluno não quis passar uma soberba para mim. Eu acho que ele não quis passar uma soberba. Mas assim, ele estava tão confiante, às vezes a confiança é um defeito. Né? Qual é o principal defeito, ou pelo menos o defeito que o demônio mais gosta? Qual é, Humberto? O defeito que o demônio mais gosta? A vaidade. O defeito que o demônio mais gosta é a vaidade, que é o que há de mais parecido com orgulho. Então, quando você diz, não tem como eu não passar nessa prova, saiba, merdas acontecem, é um gabarito que você erra. Às vezes, tudo que você estudou não está na abordagem que está lá porque você estudou errado. Enfim, tem sim, sempre como você não passar. Sempre. Agora, em situações convenientes de pressão e temperatura, a tendência é que você, bem preparado, venha a ser muito competitivo e o foco é o sucesso, o objetivo, você vai passar. Tá ok? Nilton, vem cá. Mas aí como é que eu faço, Nilton? Por exemplo, eu vou estudar aqui administração colonial, capitanias hereditárias e governo geral. Eu vou estudar. Quanto tempo para a teoria? Meu querido, é o seguinte. Se você está começando a estudar agora, você vai ter, pelo menos na parte de história, mais leitura do que resolução de exercício, perfeito? Só que você que está se preparando com antecedência, que está todo dia fazendo aquela caminhadinha, para eu sou gordo, mas eu já engordei e emagreci quantas vezes ao longo de 2 anos? Mas por quê? Eu dou gás e emagreço, aí depois esqueço tudo e vou lá como o mundo todo. É melhor ser que nem eu, uma sanfona, ou você que vai todo dia dando aquela caminhadinha, todo dia esticando, como é o caso do Evandro, que está aí todo dia melhorando o corpo dele? Pois é melhor um pouquinho a cada dia. Então o que é que você faz? Pegou 4 horas, se aproximou aqui das 4 horas líquidas, vai lá, leu a teoria, acabou, resolve exercício. Leu a teoria, acabou, resolve exercício. Vai ciclar, principalmente na ESA, mano. Na ESA só cai a história do Brasil. Então vai ter um momento, Nilton, aí pronto, eu encerrei. Eu comecei lá com expansão marítimo comercial, acabei com Era Vargas, porque teoricamente é o último conteúdo da ESA. Acabei com Era Vargas. Vou ter que retomar tudo de novo? Vai. Nilton, eu vou retomar como, macho? Eu não aguento mais ler. Aí você vai retomar como? Com exercício. Aí, meu querido, você vai virar aquela chave e vai virar o concurseiro foda das carreiras militares, igual aquele cara que você admira e achou que não chegaria no nível dele. O que é que ele vai fazer? Com licença, vamos aqui, Humberto. Fica aí, pode ficar, vou pegar aqui um livro. O que é que ele vai fazer? Tem aqui um livro, ó, só de resolução de questões, só de resolução. Nilton, ele está resolvendo. Quando é que ele vai voltar para a teoria? Ele vai voltar para a teoria somente quando ele errar uma questão. Então ele está resolvendo uma questão sobre capitanias hereditárias. Aí ele não lembra que o clima e solo desfavorável em algumas capitanias, como é o caso de capitanias nordeste brasileiro, foram fatores do fracasso de boa parte dessas capitanias. Errou? Revisita. Aí ele vai precisar ler tudo sobre capitanias hereditárias? Ele errou questão sobre foral? Não. Ele errou questão sobre causas do fracasso, então ele vai estudar pontualmente. Isso vai se tornar o que a gente chama de estudo remissivo, tá ok? Estudo remissivo. Alguma dúvida aí? Deixa eu abrir espaço para vocês perguntarem. E já eu digo por que eu cheguei aí
Né? O Felipe Medeiros está dizendo perfeito. A Maísa, né? Não esqueçam do like, 52 likes, 24 pessoas assistindo. Certo? Digam aí se alguém não entendeu. Certo? Se querem ou não querem que a gente faça um evento aí com plano de estudo. Beber uma aguinha. Vamos lá. Comentem aí. 25 pessoas assistindo. Quem mais está por aí? Bora, Felipe, comenta. Rafael Gonçalves, dizendo que tá top. Lucas Oliveira. Fala, Felipe. Felipe botou mestre aqui, diga o que é que você quer. Dá o caminho das pedras do estudo. Videoaula. Boa ideia, pronto. Esse é o esquema, né? Depois leitura do material, certo? Abraço para o Coronel João Sá. Não sei quem é. Copiar e depois... Não, eu vou te falar uma coisa. O que é que eu gosto muito? Sabe, o Felipe? Mas aí é o meu jeito. Vamos lá, comigo. É o meu jeito. Existe dentro do campo, certo, do estudo. Isso eu falo porque eu fui muito tempo professor de escola, né? Professor de escola. Então tinha que dar para os meus alunos a ideia de que era possível agregar mais conhecimento em uma coisa mais organizada, em menos tempo. Então o que é que eu fiz com eles? O que é que eu acho? Ó, o Felipe está dizendo, eu faço assim, videoaula, mas copiar mais exercício, eu não leio o material de vocês porque dou 1,30 para cada matéria. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que eu aconselho? Não é tentar agregar o mundo todo. Eu faço o seguinte, ó. Eu pego o PDF, ou uma apostila, ou até mesmo o livro. Como eu dou aula, estudo para dar aula, então pego livros, efetivamente. Por exemplo, a bibliografia da ESA, eu sou obrigado a conhecer de cada livro, certo, as informações. É tanto que eu falei um tratado aqui que está em um livro da bibliografia, você não se tocou, certo? Então eu leio antes o PDF. Seria o equivalente ao que as pessoas chamam de sala de aula invertida. Newton, o que é isso? Estudar o conteúdo antes de ir para a aula do professor. Porque ali o que você entendeu reforça e o que você não entendeu pode ser entendido, certo? E você tem embasamento para tirar dúvidas. Mas como é videoaula, você não vai tirar dúvida. Então eu leio antes, é uma leitura básica no PDF, certo? Uma leitura básica, em que eu grifo os pontos mais importantes. Grifar, agora cuidado. Porque tem gente que pega e passa o marca-texto no PDF todo. Aí, meu irmãozinho, não. Aqui você vai grifar uma palavra, uma frase, coisas pequenas, são marcadores mentais. É isso que você vai fazer. Depois, a videoaula. Certo? Então, este aqui é o meu jeito. Leio depois a videoaula. Pode ser que o professor dê uma informação na videoaula que não está no PDF. Muito raro acontecer, mas pode ser. Pode ser que o professor bata na tecla de um ponto lido no PDF que você não grifou. Perfeito? Newton, PDF mais videoaula, aí o que é que você faz quando você conclui essas duas fases? Você faz o caderno do aluno, que é o seu caderno. Caderno do aluno. Está aqui só o caderno. Caderno do aluno, que é o seu caderno. Concluiu? Beleza. Newton, eu vou revisitar isso aqui quando? Se Deus quiser, nunca. Beleza? Tranquilo? Fez lá. Newton, mas eu já esgotei minha 1h30 de estudo. Não tem problema, naquele dia foi só isso. Depois, próximo momento para estudar novamente aquela matéria, vai fazer lá os seus exercícios. Newton, vou resolver os exercícios. Comecei o estudo daquela matéria no outro dia resolvendo os exercícios. Há uma tendência muito grande de que eu venho a errar exercícios, porque já vai passar um tempo que eu estudei. Aí o que é que eu faço? O que eu errei, eu acrescento de informação, mas boa parte da resolução dos exercícios eu vou tirar do meu caderno de aluno. Porque não tem como a gente falar aqui, pessoal, 7 grandes navegações sem falar de pioneirismo português, sem falar de périplo africano, sem falar de mercantilismo. Então você vai dizer, cara, de tudo isso que tem no capítulo, é isso que é cobrado em prova. E você vai para a prova sabendo até o que é que vai cair. Deu para entender? Então eu aconselho a leitura prévia do PDF, certo?
Tem dias que não rende. Vai 2 matérias mesmo, principalmente se pega matemática e informática. Ah, porque você deve estar estudando para as carreiras policiais, né? Que tem informática. O Felipe quer explicar o jeito que ele estuda. Pode explicar aí, Felipe. Então deu para entender? PDF mais videoaula, montou o caderno, aí depois você faz exercício. Se porventura alguma informação do exercício puder ser acrescida, você acrescenta no caderno. Eu estudo o dia inteiro. Ou seja, 1h30 de teoria na parte da manhã e 1 hora de exercício na parte da tarde. Tranquilo. Só que aí, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você está estudando 2h30 e eu quero saber quantas matérias você estuda. Se você estuda uma matéria, se você estuda 2 matérias, eu aconselho que você estude 2 matérias por dia, no mínimo. Por quê? Porque se você estudar uma matéria para cada dia na semana, português, matemática, história, geografia, inglês, redação, certo? Meu querido, aí você vai estudar uma matéria só 7 dias depois. A tendência é que você venha a esquecer, tenha que retomar muita coisa. Então, quando você estuda 2 matérias, 3 ou 4 dias depois você já está revendo, certo? A parte que você encerrou e já está começando a nova fase daquele estudo. Então, por favor, certo? Por favor, sempre 2 matériazinhas por dia. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o exercício. Durante o período conhecido como União Ibérica, ocorreu o embargo espanhol. Que embargo? O impedimento espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. A treta, né? Espanha e Holanda acabou mexendo aí com o Nordeste brasileiro. Treta Espanha e Holanda acabou mexendo com o Nordeste brasileiro. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro com a finalidade de romper o embargo, de romper a proibição e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses no Brasil, ocorrida em 8 de maio de 1664. Há aí mais uma questão da SpaceX, ocupação de Salvador, 1624 Salvador, 1640 Pernambuco, resposta correta, o item A de avião, perfeito? O item A de avião. Próximo. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, a velha e boa Batalha dos Guararapes, para muita formação do Exército Brasileiro, certo? Dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Vem para cá, comigo, ó. Primeiro, quando eu falo de invasão holandesa ao Brasil, principalmente a invasão a Pernambuco, certo? Recife e Olinda são privilegiadas pela administração de Maurício de Nassau, coisa que não acontece em outras províncias, em outras cidades. Mas eu quero que você saiba que o Maurício de Nassau, primeiro, obviamente, a invasão não é uma invasão pacífica. Muitos donos de engenho fogem, aqueles engenhos são leiloados, certo? E boa parte do que é captado com esses leilões servem para novos empréstimos àqueles que ficaram e querem dar prosseguimento à produção açucareira. Então, o Maurício de Nassau, do ponto de vista econômico, ele vai conceder empréstimos a juros menores, prazos mais alargados, para que a produção de açúcar ela tenha continuidade, fazendo com que, assim, a marinha holandesa impeça qualquer tipo de ataque ao Nordeste brasileiro e, efetivamente, os holandeses possam retomar a lucratividade naquela região. Porém, você vai ver que com o passar do tempo há uma desconfiança sobre a administração de Nassau, onde se acredita que ele, Nassau, ele tem mais prestígio do que o próprio governo holandês, podendo assim criar um Estado dentro do Estado. Então, o Nassau acaba se retirando do Brasil e você tem uma política diferente, que é uma política agora de cobrança das dívidas, uma cobrança agora muito mais efusiva, uma cobrança muito mais apertada, fazendo com que assim muitos daqueles que eram privilegiados na administração de Nassau se voltassem agora contra o governo holandês. E uma das primeiras medidas, você pode ver, certo? É a decretação da nulidade das dívidas, ou seja, as dívidas já não são mais para serem pagas. Elas efetivamente já não são mais obrigatórias. Perfeito? Ainda cito um exemplo aí, ó. Houve grande adesão da nobreza da terra. O que é a nobreza da terra? Os grandes latifundiários, principalmente os grandes senhores de engenho. Entusiasmado com essa proclamação heróica, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado, seiscentismo, porque está ligado ao século XVII, os anos de 1600. Foi o resultado, item A, fraqueza bélica dos protestantes bataus. Mentira. Para começar, os holandeses tinham, certo, força, sim, naquele momento. Comércio transatlântico da África Ocidental, nada a ver. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos, nada a ver. Diplomacia internacional dos estados ibéricos, também nada a ver. Interesse econômico dos senhores de engenho, ou seja, os senhores de engenho aderiram a essa rebelião
porque viram que as dívidas poderiam ser nulas. Então, o interesse era econômico. Resposta correta aí. O item é de escola. Resposta correta. O item é de escola. Próxima. O governo de Filipe I à frente do reino português, que na verdade é o Filipe II na Espanha. Filipe I para Portugal, Filipe II na Espanha. Marcou o início da União Ibérica. Período em que os dois reinos ibéricos foram governados pelo mesmo soberano. Está bem aqui, ó. 1580 a 1640, o primeiro governo é o governo do Filipe I para Portugal, Filipe II para a Espanha. Tá ok? Perfeito. Após a Guerra de Sucessão Portuguesa, que se inicia ali em 1578 com a morte de Dom Sebastião, certo? Originou-se a dinastia filipina. Em relação ao Brasil, a chegada do rei espanhol ao trono português teve como consequência uma questão da UES, por isso que você vai ver a ABCDE, Universidade Estadual do Ceará. A ocupação do litoral brasileiro na região sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo por espanhóis, não foi o sudeste. O alvo foi o nordeste, o alvo foi o nordeste. B. A ocupação do litoral do nordeste do Brasil pelos holandeses, que pretendiam retomar o comércio com o açúcar. Então, meu querido, não tem nem para onde correr. Resposta correta, desculpe aí, o item B de bola. Resposta correta, o item B de bola. Próximo. No período de 1580 a 1640, Portugal foi governada pelo rei Filipe II, que era também rei da Espanha. A gente viu isso agora há pouco. Isso deveu ao fato que o rei português Dom Sebastião ter morrido em 1578 na Batalha de Alcácer-Quibir. Sem deixar herdeiro e seu sucessor, o cardeal Dom Henrique, que tinha 70 anos, veio a falecer em janeiro de 1580, que início da União Ibérica, ocasionando a crise dinástica e a disputa que levaria o rei espanhol ao trono português. Essa época é conhecida, mas uma questão da UES, União Ibérica, tranquilo. Então, pessoal, ó, pra cá. Eu acho que o que eu tinha que passar para uma aula de exercício eu passei. Felipe Medeiros, duas por dia, PM Paraná, e sou mãe de família e tem home office. Esté, você trabalha em quê? Porque hoje em dia home office é muito difícil. Eu, por exemplo, prefiro gravar no estúdio, mesmo tendo em casa o home office, né? Porque pelo menos aqui eu tenho todo um ambiente, né? Não tem quem me perturbe. Lá em casa eu tenho 2 cachorros, mais exclamação do mundo, né? Não, é porque ele é indisciplinado mesmo. Eu sou indisciplinado. Vamos lá. 2 vezes História e Geografia na semana, 3 vezes Português e Matemática na semana, todo dia. Então, perfeito. Mas cadê o inglês aí pra você, né? Cadê a redação? Tem que treinar a redação, é muito importante. Principalmente pegando temas do cotidiano, temas transversais, meio ambiente, economia, até mesmo política, não a política partidária, mas a política, como por exemplo, política econômica, política ambiental, certo? Política, relações internacionais. Então, o Jamison Brito, professor, estou estudando para PCDF, PRF. Beleza, as duas têm direitos humanos, já é um bom caminho. Estudo português, certo? RLM em informática, quase todos os dias, por ser disciplinas cobradas em todos os concursos. Isso é certo, eu estou perdendo tempo. Faça aí um cronograma de básicas. Se você quer a PCDF e a PRF, tem disciplinas em comum, estude as em comum. Mas lembrando, quanto mais perto chega do concurso de uma ou de outra, mais você estuda a parte específica, né? Professor da Prefeitura de Curitiba. Então, Esté, você tem mais do que dupla ou tripla jornada, porque o professor trabalha em casa e trabalha também na sala de aula, né? Você comparar o trabalho de um professor somente as horas de aula que ele dá, é comparar, por exemplo, o trabalho de um velocista somente no momento que ele corre, certo? Porque nós, professores, preparamos muitas aulas, então o treinamento é muito pior, às vezes, do que a aula em si. Certo? Às vezes, que a aula em si. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo aqui de vocês, tá ok? Muito obrigado aí pela participação no evento. E a gente se vê em outro momento. Valeu!